A Syngenta é líder global no desenvolvimento de tecnologias agrícolas. Atuamos em mais de 90 países, oferecendo aos agricultores as melhores e mais produtivas soluções de cultivo do mundo. Aqui no Brasil, temos centros de pesquisa e estações experimentais instalados nas principais regiões agrícolas do país, assim como programas experimentais de plantio desenvolvidos junto com produtores especializados em diversas culturas, regiões e ecossistemas. Hoje, estamos aqui para falar sobre a unidade em que você trabalha, Paulínia, mais especificamente sobre os detalhes de HSE, a política de saúde, segurança e meio ambiente adotada em todas as unidades da Syngenta e que também fará parte do seu dia a dia de trabalho. Começando pelos alarmes de emergência. O sinal de alerta sinaliza uma emergência. Ele pode ser identificado como um som intermitente de corneta como esse. Se em algum momento você ouvi-lo, interrompa seu trabalho imediatamente e verifique se o alerta foi ativado na sua área ou próximo a ela. Em caso positivo, abandone o local e aguarde as instruções do líder de abandono. Em caso negativo, continue trabalhando normalmente. Agora, se em algum momento você ouvir um som contínuo de corneta como esse, significa que você deve abandonar a área imediatamente. Neste caso, interrompa o seu trabalho, saia do local junto com os demais e aguarde as orientações do líder de abandono no local onde você está. Os alarmes são testados todas as segundas-feiras às 8h30 da manhã. Caso esteja conduzindo um veículo, estacione em um local seguro. Fique atento para não obstruir saídas ou equipamentos de emergência. Agora, saiba exatamente como se comportar em um eventual caso de emergência. Ao identificar um caso de emergência, comunique imediatamente a supervisão e o grupo de HSE para que o procedimento siga seu curso corretamente. A unidade conta com 3 formas de comunicação de emergência: botoeira, ramal e rádio. Ao ouvir um dos alarmes, dirija-se ao ponto de encontro mais próximo e aguarde as orientações da equipe de brigada de emergência. Em qualquer cenário de emergência, não tome atitudes isoladas. Isso pode agravar a situação e prejudicar a atuação da brigada de emergência local. A equipe de brigada pode ser identificada da seguinte forma: os líderes de abandono vestem um capacete branco. Eles são responsáveis por prestar auxílio na retirada das pessoas das áreas de risco e encaminhá-las aos pontos de encontro, que por sua vez têm essa aparência. Já os brigadistas vestem capacete vermelho e são responsáveis por combater a emergência. Lembre-se, nenhum desses equipamentos pode ser utilizado por prestadores de serviço. Além de todas as medidas implementadas para dar mais segurança aos colaboradores, a Syngenta possui sistemas de controle, registro e monitoramento patrimonial através de câmeras, alarmes e cercas elétricas. Tudo para proteger a unidade contra possíveis ameaças externas. Começando pelo controle de acesso, que prevê o uso de crachás em todas as dependências da fábrica. Isso significa que ao começar a sua jornada na Syngenta de Paulínia, você vai receber o seu próprio crachá de acesso. Mas lembre-se, o crachá é de uso pessoal e intransferível e deve sempre ficar exposto de maneira visível enquanto você estiver na unidade. No caso de perda, avise imediatamente a segurança patrimonial para que seja feito o bloqueio e a substituição do seu crachá. E no caso de desligamento da empresa, o crachá deve ser devolvido imediatamente à segurança patrimonial. Agora, você vai ver quais são os tipos de crachás existentes na Syngenta. O primeiro, impresso com uma tarja verde, é destinado a todos os funcionários e estagiários Syngenta.
O segundo, impresso com uma tarja azul, é usado por prestadores de serviço. Esse tipo de crachá possui a foto do prestador e é emitido para trabalhos que tenham duração superior a 30 dias. O terceiro, impresso com uma tarja azul maior e sem presença de foto, é destinado a prestadores de serviço que tenham um trabalho na unidade com duração inferior a 30 dias. E o quarto, com uma tarja laranja e sem foto, é destinado a visitantes. Caso você perca ou esqueça o seu crachá, você pode fazer um provisório. Ele é impresso com uma faixa verde maior, sem foto e geralmente é válido por um dia. Esse tipo de crachá pode ser solicitado na portaria e será emitido mediante a apresentação de um documento com foto. É importante lembrar que a emissão de um crachá provisório automaticamente inabilita o crachá definitivo, até que ocorra a baixa do provisório emitido. O ponto de acesso geral são os torniquetes localizados na Portaria 1. Os registros de acesso à unidade são mantidos pelo sistema e constituem informação confidencial de propriedade da empresa. O acesso aos refeitórios é liberado para efetivos, estagiários e terceiros. E os horários de funcionamento para as refeições podem ser consultados no local. Agora, a respeito dos dias e horários para acesso às dependências gerais da unidade. Os acessos são liberados conforme os horários configurados previamente no sistema. Qualquer necessidade de acesso fora dos dias e horários pré-estabelecidos deverá ser informado à segurança patrimonial, mediante solicitação formal pelo gestor responsável. Antes da liberação, todo o material contido no veículo deve ser declarado em formulário fornecido pela segurança patrimonial. Essa vistoria de segurança é realizada tanto na entrada quanto na saída. E quando o veículo é liberado, ele recebe um cartão de identificação na cor verde. Lembrando que essa regra se aplica apenas a pessoas que não possuem acesso regular com o veículo às dependências da unidade. É terminantemente proibida a entrada nas dependências da Singenta portando drogas, bebidas alcoólicas e qualquer tipo de arma. Também é proibido filmar e fotografar nas dependências da empresa, assim como entrar na unidade usando capacetes, toucas, camisetas sem manga e chinelos. Para entrar em contato com a segurança patrimonial, acesse o canal 3 no rádio ou entre em contato através dos ramais 5811 ou 5852. O Ministério do Trabalho dispõe de um conjunto de normas que tem como intuito padronizar, finalizar e fornecer orientações sobre procedimentos obrigatórios relacionados à segurança do trabalho. Começaremos pelas definições dos conceitos que englobam essas práticas. A segurança do trabalho propriamente dita consiste em um conjunto de ciências e tecnologias que proporcionam proteção aos funcionários de uma empresa em seu local de trabalho, com o intuito de reduzir a probabilidade de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Já os EPIs são dispositivos utilizados no ambiente de trabalho, que têm como objetivo proteger os trabalhadores de riscos inerentes ao processo produtivo. Os EPIs são capazes de isolar eventuais riscos, reduzir a quantidade e a intensidade de agentes nocivos, além de prevenir sua dispersão. Agora, confira alguns equipamentos de proteção coletiva, também conhecidos como EPCs, que você vai encontrar na unidade Singenta de Paulínia. É importante lembrar que, principalmente quando o assunto é segurança do trabalho, as normas regulamentadoras também deixam claro que as responsabilidades são compartilhadas entre a empresa e o colaborador. O empregador é o responsável por adquirir os equipamentos adequados ao risco da atividade, exigir seu uso, fornecer somente o EPI aprovado pelo órgão nacional competente, orientar e treinar os colaboradores sobre seu uso,
guarda e conservação e substituir imediatamente o equipamento quando extraviado ou danificado. Já o colaborador fica responsável por usar os equipamentos certos para as atividades que se destinam, assumir a responsabilidade por guardar e conservar seu equipamento, comunicar qualquer alteração que o torne impróprio para uso e cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado do equipamento, assim como suas orientações sobre como guardá-lo e conservá-lo. Para saber quais são os EPIs obrigatórios para acessar cada área, basta conferir as placas de sinalização instaladas em cada uma delas. No último vídeo, vimos algumas das principais definições que englobam o conceito de segurança do trabalho. Agora, veremos algumas outras normas regulamentadoras, também conhecidas como NRs, que farão parte do seu dia a dia na Syngenta. A NR10 diz respeito à segurança em instalações e serviços em eletricidade. É uma norma muito importante, visto que, todos os anos, muitas pessoas são prejudicadas por acidentes de trabalho que envolvem eletricidade. A principal razão é a negligência, tanto no uso incorreto dos EPIs, quanto no cumprimento incorreto de regras básicas de segurança. Isso se deve muito à falta de informação e cuidado do colaborador, ao uso de equipamentos danificados ou inadequados para determinadas tarefas e à aproximação desprotegida de equipamentos que parecem estar desligados, mas não estão. Para que nada disso aconteça, basta usar os equipamentos certos nas áreas certas e seguir as orientações de segurança que a Syngenta preparou para você. O mesmo vale para os trabalhos a quente, todo aquele que envolve uma chama aberta ou que produza calor e centelhas capazes de iniciar incêndios ou explosões, tais como soldagem, corte, esmeril e brasagem. Alguns desses trabalhos podem, inclusive, incluir serviços em áreas elétricas que contenham atmosferas inflamáveis ou explosivas. É essencial que o operador de uma máquina a quente seja, além de especialista nesse tipo de trabalho, um grande conhecedor das medidas que garantem sua segurança, assim como da boa manutenção de seu equipamento. A NR11 foi elaborada devido a um alto número de acidentes em operações de içamento e carregamento de carga. Ela estabelece as normas referentes ao transporte, à movimentação e ao manuseio de materiais. A NR12 estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho nas fases de projeto e de utilização de máquinas e equipamentos. Além disso, a norma também regulamenta a fabricação, a importação, a comercialização, a exposição e a cessão de maquinários a qualquer título, em todas as unidades econômicas. A NR18 é um dispositivo legal que tem o intuito de proporcionar o cuidado necessário aos trabalhadores que estiverem no canteiro de obra. Além de preservar a saúde e a integridade dos trabalhadores, essa norma tem o objetivo de definir atribuições e responsabilidades aos responsáveis pela administração da obra, fazer previsões dos riscos derivados do processo de execução, determinar medidas de proteção e prevenção que evitem ações e situações de risco e aplicar técnicas de execução que reduzam ao máximo os riscos de doenças e acidentes. A NR24 reflete o compromisso da unidade Syngenta de Paulínia em proporcionar aos colaboradores não apenas um ambiente seguro, mas também de conforto em seu dia a dia de trabalho. No caso da NR33, o objetivo é esclarecer os requisitos mínimos para a identificação de espaços confinados, tais como galerias, tanques, digestões, tubulações e silos, assim como o reconhecimento, a avaliação, o monitoramento e o controle de riscos existentes nesses ambientes.
garantindo a segurança e a saúde dos trabalhadores que interagem direta ou indiretamente com esses espaços. A NR35 prevê que, para ser considerado capacitado para trabalhos em altura, o trabalhador deve ser submetido a treinamentos teóricos e práticos específicos para essa modalidade e aprovado com carga horária mínima de 8 horas. Vale lembrar que em todos os serviços realizados em alturas superiores a 1,80 m são necessárias precauções especiais. Um outro detalhe muito importante, e talvez um dos que mais acabam passando despercebidos, é sobre como se proteger em trabalhos a céu aberto. E a dica não poderia ser mais simples: mantenha-se hidratado e use protetor solar. Além disso tudo, quando o assunto são ferramentas de trabalho, não aposte nas emendas e gambiarras. Utilize sempre as ferramentas certas. Para os projetos de engenharia da unidade, temos alguns procedimentos a seguir, tais como: todas as ferramentas portáteis devem passar por checklist e inspeção de segurança, sendo que as aprovadas receberão uma fita adesiva colorida, de acordo com a cor definida para cada mês. Neste vídeo, abordaremos algumas definições básicas de segurança que farão parte do seu dia a dia de trabalho na Syngenta, a começar pela definição do conceito de incidente de trabalho. Um incidente de trabalho é aquele que ocorre durante o exercício de um trabalho realizado a serviço da empresa, que pode acabar provocando lesão corporal ou perturbação funcional da estrutura física do colaborador, podendo levar à perda ou redução da capacidade para o trabalho, ou, nos casos mais graves, até mesmo ao óbito. Os incidentes de trabalho geralmente estão ligados a duas causas básicas: atos inseguros, quando são ligados a ações individuais de cada colaborador, ou condições inseguras, quando são ligadas ao ambiente de trabalho. Atos inseguros são tipos de conduta e comportamento ligados tanto a decisões equivocadas quanto à ocorrência de acidentes. Já as condições inseguras dizem respeito a falhas ou irregularidades no meio ambiente ou nos locais de trabalho, que podem comprometer a segurança do trabalhador e deixá-lo exposto a riscos de acidentes. Quando falamos em perigo, estamos falando sobre alguma ação ou situação que pode causar um dano. E quando falamos em risco, estamos falando sobre um aumento da probabilidade de que o perigo se materialize e cause um dano. Agora, olhe para essa imagem. O que você vê? Nessa mesma imagem, é possível identificar dois cenários distintos. No primeiro, um casal de idosos que está prestes a se beijar, e no outro, dois amigos que conversam enquanto tocam violão. A maioria das pessoas é capaz de perceber os dois cenários, mas algumas possuem uma certa dificuldade para fazer essa distinção. Se você teve essa dificuldade, isso pode significar que a sua percepção de riscos está um pouco afetada. Neste caso, informe ao seu superior direto para que ele possa orientá-lo. Agora, você vai conhecer a pirâmide de Frank Bird, também conhecida como Triângulo de Segurança, que nada mais é do que um modelo de prevenção de acidentes industriais. Esse modelo mostra a relação entre os diferentes graus de incidentes que poderiam acontecer dentro da unidade e de que maneira esses incidentes poderiam ser evitados. Perceba que a base da pirâmide é a que possui um número maior. Ela representa a quantidade de observações registradas por funcionários sobre qualquer risco percebido dentro de uma unidade. Dessas 30.000 observações, 600 poderiam ser classificadas como quase incidentes, ou seja, incidentes que quase aconteceram. Acima disso, em menor número, são os incidentes que de fato ocorreram. Nesta faixa, vemos os incidentes que não lesionaram nenhum funcionário. Acima disso, estão os incidentes onde houve lesão e que, por esse motivo, ocasionaram o afastamento do funcionário. Já no topo da pirâmide está o número de incidentes fatais.
É importante lembrar que os números aqui apresentados são apenas uma demonstração de como funciona a pirâmide. Repare que a proporção de incidentes fatais, neste caso, é de 30.000 para 1. Repare também em como o registro de observações é importante para que consigamos minimizar os riscos de possíveis acidentes no futuro. Por isso, fique atento a qualquer possível violação das regras passadas neste treinamento, sempre que estiver na Syngenta. Caso você identifique uma violação ou possível situação de risco em qualquer lugar nas dependências da unidade, preencha uma nota de observação. Os blocos de observações podem ser retirados no departamento HSE e entregues no mesmo local. Um bom exemplo do que significa uma observação é o momento em que você entra em uma sala e percebe que o piso está molhado. Neste caso, o mais correto a fazer é comunicar o departamento de HSE e registrar uma observação. O motivo é que, embora seja apenas um piso molhado, em algum momento alguém pode escorregar nele. A mera possibilidade de que algo aconteça já pode, inclusive, ser considerada um quase acidente. Mas quando você registra uma observação, a situação pode ser corrigida antes que algo aconteça. Ao comparecer ao departamento HSE para registrar uma observação, você vai receber uma ficha. Nela, basta assinalar uma das 3 opções a seguir. HSE diz respeito a observações que envolvam saúde, segurança e meio ambiente. Quase acidente é um evento ou ocorrência não planejado, que poderia ter resultado em perda para o negócio ou danos a uma pessoa ou ao meio ambiente, assim como a situação do piso molhado. E qualidade diz respeito a observações que visam melhorar a eficiência de produção e minimizar potenciais reclamações de clientes. Conheça alguns casos de quase incidentes registrados na Syngenta. Sobreposição de barris sem amarração. Uso de lixadeira com disco de corte para afiar uma ferramenta de corte. Funcionário em posição de queda sem o cinto de segurança. Colaborador usando uma lixadeira sem os EPIs adequados. Retroescavadeira em movimento de marcha ré sem a percepção de que havia um colaborador agachado na parte de trás. Imprudência do motorista no manejo de uma transportadora que quase acabou causando vários acidentes e atropelamentos por desequilíbrio emocional. Atenção a locais de risco de queda de ferramentas. Neste vídeo, passaremos algumas orientações sobre como guiar as suas ações dentro de projetos e serviços de acordo com as regras de HSE incorporadas à cultura da Syngenta. Primeiramente, ao executar uma tarefa, por mais simples que ela possa parecer, certifique-se de que você tem habilidade suficiente para fazê-lo. Caso haja dúvida, pergunte à supervisão ou ao grupo de HSE sobre a maneira mais segura de seguir adiante. Afinal, atitudes isoladas podem acabar causando acidentes. Durante um serviço, mantenha atenção total e procure não se distrair. Qualquer deslize pode causar danos irreparáveis. Utilize a camisa sempre por dentro da calça e com cinto, para evitar acidentes. E não realize suas atividades com as mangas do uniforme levantadas. Além disso, não faça qualquer tipo de adaptação nos EPIs oficiais e use-os de maneira consciente e sem desperdícios. Identifique seu capacete por meio de uma etiqueta com seu nome. Essa simples ação pode evitar o extravio do capacete e tornar a sua identificação muito mais simples nas áreas da unidade. Lave as mãos regularmente, principalmente antes e depois de ir ao banheiro. Caso seja afetado por substâncias químicas, procure atendimento médico imediatamente e utilize as técnicas de primeiros socorros apropriadas até a chegada do médico. E sempre reporte os incidentes presenciados ou verificados. Lembre-se, o não cumprimento das recomendações de segurança pode trazer consequências graves não apenas para você,
mas para todos os seus colegas de trabalho. Agora, falaremos um pouco sobre as proibições e obrigatoriedades que devem ser incorporadas à sua rotina enquanto estiver nas dependências da unidade. É proibido falar ao celular enquanto estiver caminhando ou dirigindo. Caso necessite fazer alguma ligação ou responder uma mensagem, pare em local seguro. Também é proibida a entrada de portadores de marca-passo na área de filling pack do PEPIT, pois esta é uma área que possui campo eletromagnético. A propósito, aparelhos celulares são proibidos nas áreas produtivas. Portanto, enquanto estiver na sua área, comunique-se através do rádio ou use o ramal local. É proibido se alimentar fora das áreas operacionais. Quando estiver com fome, procure pelos locais mais apropriados, como as cafeterias, refeitórios ou salas de reunião. Não é permitido entrar no refeitório vestindo um uniforme ou EPI. Use apenas roupas de passeio. É proibido fumar e acender isqueiros e fósforos em qualquer área da unidade. Caso precise fazer isso, utilize apenas os locais reservados e sinalizados, onde as bitucas também deverão ser descartadas nos cinzeiros disponibilizados. É proibido entrar na unidade vestindo bermuda, camiseta regata, chinelo ou sem camisa. É obrigatório respeitar o limite de velocidade de 20 km por hora estabelecido para os perímetros da unidade. Além disso, o condutor e o passageiro devem sempre utilizar o cinto de segurança. As faixas de pedestres e as faixas de segurança devem ser respeitadas. Para a sua segurança, caminhe sempre nos locais pré-delimitados. Sempre utilize os EPIs designados para cada local e atividade. Para saber quais são, consulte as sinalizações de EPIs presentes nas áreas. E por último, utilize o corrimão ao subir e descer escadas. Neste vídeo, abordaremos dois temas. Primeiro, o fluxo de comunicação padrão e procedimentos em caso de eventuais incidentes. Depois, toda a documentação necessária para a execução de serviços na Singenta. Quando um incidente ocorre nos perímetros da unidade, a pessoa que o detectou deve comunicar seu superior imediato e o HSE. O responsável da área ou responsável pelo serviço contratado e o HSE avaliam o incidente. Caso uma lesão seja detectada, o HSE imediatamente aciona a emergência. Em seguida, a emergência aciona o ambulatório médico e a Singenta disponibiliza uma ambulância. Imediatamente, a ambulância leva o acidentado até o ambulatório médico Singenta para uma avaliação. O médico Singenta, por sua vez, avalia a necessidade de um encaminhamento externo. Caso seja necessário, o colaborador é encaminhado ao Hospital Municipal de Paulínia ou para o Hospital das Clínicas da Unicamp. E caso não seja necessário, o colaborador retorna às suas atividades. Fique atento aos horários de funcionamento. O médico está disponível para atendimento de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até meio-dia. O assistente social está disponível das 13 às 17 horas. Já o ambulatório está à disposição de segunda a sexta, 24 horas por dia. Se ocorrer um incidente envolvendo projeção de substâncias nos olhos, siga os passos a seguir. Não abra os olhos, nem esfregue as mãos na parte atingida. Dirija-se imediatamente ao lava-olhos mais próximo e procure chamar a atenção de algum colaborador da equipe para que este possa ajudá-lo. Retire a tampa da bisnaga e posicione o bico verde rente ao olho atingido. Neste momento, você deverá pressionar a bisnaga quantas vezes julgar necessário. Em seguida, lave os olhos com água por no mínimo 15 minutos, sendo que, nos primeiros minutos, os olhos devem permanecer fechados até que a substância localizada na região seja arrastada pela água. O líder deverá entrar em contato com o departamento médico e encaminhar o acidentado até o ambulatório.
Agora, se houver projeção no rosto e/ou corpo e se suas roupas forem atingidas, retire-as antes ou durante a lavagem no chuveiro de emergência. Nesse caso, é muito importante que não haja constrangimento sobre uma eventual nudez, já que o prolongamento do uso da roupa contaminada com a substância química ocasionará, em maior tempo de contato da mesma com o corpo, maior absorção pelo organismo e agravamento da situação. Ao realizar o manuseio de produtos químicos, leia e siga rigorosamente as instruções do rótulo e identifique os riscos que estes podem ocasionar para se prevenir de acidentes. Já no caso da área de engenharia, o fluxo de comunicação é um pouco diferente. Quando um incidente ocorre nos perímetros da unidade, a pessoa que o detectou deve comunicar seu superior imediato, além da técnica de segurança do trabalho contratada e a gerenciadora aliança. A partir daí, a gerenciadora aliança fica responsável pela notificação do gestor do projeto, que, por sua vez, realiza a comunicação interna às demais partes interessadas na singenta. Caso o colaborador não sofra lesão, a aliança avalia o incidente e pode tanto acionar a segurança patrimonial singenta quanto a emergência singenta. Agora, caso uma lesão seja detectada, a aliança imediatamente aciona a emergência singenta. Em seguida, a emergência aciona o ambulatório médico e a singenta disponibiliza uma ambulância. Imediatamente, a ambulância leva o acidentado até o ambulatório médico singenta para uma avaliação. O médico singenta, por sua vez, avalia a necessidade de um encaminhamento externo. Caso seja necessário, o colaborador é encaminhado ao Hospital Municipal de Paulínia ou para o Hospital das Clínicas da Unicamp. E caso não seja necessário, o colaborador retorna às suas atividades. Agora, falaremos sobre a documentação necessária para a execução de serviços na singenta. Existem 2 documentos que devem estar devidamente aprovados e assinados antes que você inicie uma atividade: PPT e JSA. Todos fazem parte de um mesmo conceito chamado de DDS, ou Diálogo Diário de Segurança. A sigla PPT significa permissão para trabalho. Antes de iniciar qualquer atividade, confirme com o responsável pela área a necessidade de emissão e liberação da PPT. Os blocos para preenchimento de uma PPT ficam dispostos nas áreas onde serão realizadas as atividades. Para cada atividade, existem 2 vias de PPT. A primeira via, branca, deve ser mantida no bloco. Já a segunda, colorida, fica com o executante. Caso haja necessidade de uma renovação da PPT, o executante deve levar a segunda via, colorida, até o responsável da área para a inclusão de novos dados necessários. A JSA é um documento de análise de riscos, que serve para a identificação de possíveis perigos inerentes à atividade. Ela deve ser lida e compreendida antes do início de qualquer atividade, e os procedimentos de segurança descritos devem ser aplicados antes de qualquer outra ação. Nenhuma atividade deve ser realizada antes que a JSA seja lida, entendida e assinada. Além dos documentos necessários falados anteriormente, para os trabalhos realizados nos projetos de engenharia, o IDR, Índice Diário de Risco, também deve estar aprovado e assinado antes do início de uma atividade. Esse documento apresenta o índice definido pelo resultado de um cálculo que leva em conta o número de trabalhadores necessários para determinada atividade e a quantidade de tempo de exposição ao trabalho. A partir desse resultado, a atividade é certificada como sendo de baixo, médio ou alto risco. O trabalhador deve estar em concordância com o IDR desde o início da atividade. O protocolo LOTO de bloqueio e etiquetagem tem o objetivo de alertar os funcionários sobre a necessidade de uso de cadeados, etiquetas e testes requeridos nas operações para bloqueios e desbloqueios de equipamentos,
válvulas, botoeiras, chaves elétricas, assim como outros dispositivos e fontes de energia, para que não sejam operados enquanto estiverem interditados ou parados para manutenção. Além de promover um ambiente seguro para todos os colaboradores da Syngenta, a HSE também contempla ações pela preservação do meio ambiente. E neste vídeo você fica sabendo de tudo o que precisa para colaborar por um futuro mais limpo e mais respeitoso com a natureza. Começamos pela segregação de resíduos. Possuímos coletores e sacos padronizados para coleta, assim como uma etiqueta de alerta que pode ser aplicada aos coletores sempre que forem destinados à coleta de resíduos perigosos. Os sacos devem ser utilizados conforme a cor do coletor e solicitados antes de acabar o estoque. Os resíduos devem ser separados corretamente nas lixeiras das cores correspondentes. As cores dos coletores são as mesmas utilizadas em qualquer local que promove a coleta seletiva, mas relembrar os significados de cada uma delas é sempre válido. Então, vamos lá! O lixo azul é destinado ao descarte de papéis, papelão, revistas, cadernos, folhas de rascunho e post-its. O verde é destinado a copos, garrafas, vasilhames e outros objetos de vidro. O amarelo é adequado para o descarte de materiais de alumínio, bronze, cobre e ferro. O vermelho é para descarte de materiais plásticos, tais como copos descartáveis, sacolas, garrafas PET, embalagens de comida, tubos de PVC e isopor. O lixo de cor marrom é apropriado para o descarte de materiais orgânicos, tais como restos de alimentos. Os lixos de cor laranja servem para o descarte de agentes contaminantes e resíduos perigosos, tais como baterias, óleos, EPIs contaminados com produtos químicos, embalagens de agrotóxicos, resíduos com thinner, graxas e outros produtos químicos. E, finalmente, o lixo na cor cinza é o destino de resíduos contaminados não passíveis de separação geral e não recicláveis, tais como guardanapos, papel toalha e papel higiênico. Você vai notar algumas diferenças entre os formatos dos pontos de coleta de lixo existentes na unidade e, em alguns casos, até mesmo uma pequena diferença referente à sua utilidade. Nos escritórios, você pode encontrar coletores como esse, que são exclusivos para o descarte de resíduos secos, tais como papel, papelão e plástico. Não é permitido descartar restos de alimentos, clipes, grampos e copos descartáveis nesse tipo de coletor. Já os pontos de descarte da estação interna são assim, e o das estações externas, assim. Também incentivamos que os colaboradores tragam pilhas, baterias e óleo de cozinha de suas casas. Então, se você possuir um desses materiais, traga para a unidade e descarte aqui. Existem coletores específicos para pilhas na entrada da administração e no departamento HSE, e um posto de coleta de óleo bem ao lado do restaurante. Nos arredores da unidade, você vai notar a presença de uma considerável variedade de fauna local. Por isso, lembre-se de que é proibido capturar, alimentar e maltratar os animais. Em caso de dúvidas sobre o assunto, acione a brigada de emergência. Antes do início do seu trabalho na unidade de Paulínia, queremos relembrar as regras da Syngenta para salvar vidas quando se trata de segurança no trabalho. Começando com as regras de segurança do motorista. Certifique-se de que está apto a dirigir, tem uma carteira de habilitação válida e de que seu treinamento está atualizado. Reserve um tempo para inspecionar o veículo que irá usar antes de iniciar uma viagem.
Verifique se o veículo atende aos padrões legais e da Syngenta e se a manutenção está em dia. Respeite todas as regras de trânsito e dirija de acordo com as condições da estrada e do clima. Certifique-se de que todos os ocupantes do veículo utilizam os cintos de segurança durante a viagem e usam apenas os assentos designados. Use capacete, luvas e viseira ao andar de motocicleta. Não dirija quando estiver cansado, sob influência de drogas, álcool ou medicação. Nunca utilize dispositivos móveis ao dirigir e evite outras distrações. Regras de preparação para tarefas perigosas. Siga todos os procedimentos de segurança, mesmo se estiver sob pressão de tempo. Tome precauções adicionais ou busque ajuda ao trabalhar sozinho. Apenas realize as tarefas perigosas das quais possui treinamento e experiência. Sempre verifique se uma permissão de trabalho é necessária. Confirme se os perigos estão sob controle e se é seguro dar início ao trabalho. Se as condições mudarem, pare e reavalie. Regras para desativar os controles de segurança. Obtenha autorização antes de substituir ou desativar os controles de segurança, realizar desvios de procedimento ou ultrapassar uma barreira de segurança. Compreenda e utilize equipamentos e procedimentos de segurança que se apliquem à sua tarefa e certifique-se de que todos os equipamentos de segurança que foram desativados sejam reinstalados e testados. Regras para isolamento de energia e segurança de máquinas. Identifique todas as fontes de energia, incluindo elétrica, mecânica e química. Confirme se todas as fontes de energia perigosa foram isoladas seguindo as etapas de bloqueio, sinalização, parada e retomada segura. Confirme se não há energia ativa antes de dar início ao trabalho, incluindo energia armazenada. Regras para trabalhar em espaço confinado. Obtenha autorização antes de entrar em um espaço confinado. Confirme se as fontes de energia estão isoladas e se a atmosfera foi testada e monitorada. Verifique e use o conjunto respirador autônomo quando necessário. Confirme se há um vigia presente e um plano de resgate e emergência em vigor. Regras para realizar trabalho a quente. Antes de iniciar qualquer trabalho a quente, obtenha a autorização e confirme quais materiais inflamados foram removidos ou isolados. Agora, antes de iniciar o trabalho a quente em uma área perigosa, confirme também se um teste de gás inflamável foi realizado e que serão feitos testes contínuos para gases inflamáveis. Durante o processo, é necessário que saiba identificar e controlar as fontes de ignição. Regras para operações de elevação mecânica. Confirme se o equipamento e a carga foram inspecionados e estão adequados para a finalidade. Somente opere equipamentos que esteja qualificado para usar. Estabeleça e obedeça barreiras, sinalizações e isolamentos de áreas. E nunca ande sob uma carga suspensa. Regras para trabalho em altura. Sempre verifique o equipamento de proteção contra quedas antes do uso. Fixe as ferramentas e os materiais de trabalho para evitar a queda de objetos. Esteja sempre conectado a um ponto de ancoragem seguro enquanto estiver fora de uma área protegida. E trabalhe dentro dos limites da área segura para proteção contra quedas. Regras para manuseio de produtos químicos perigosos. Verifique os riscos químicos lendo a ficha técnica dos produtos ou a etiqueta de segurança. Garanta que os produtos químicos perigosos sejam rotulados, armazenados e descartados corretamente. Siga os procedimentos de manuseio seguro. Tenha em mente a localização dos equipamentos de segurança próximos, como estações de lavagens de óleos. E sempre use o equipamento de proteção individual necessário. Além das regras para salvar vidas da Syngenta, para os projetos de engenharia, também contamos com 10 regras de ouro. Regra número 1. Nunca realize atividades antes da liberação da permissão para trabalho, também conhecida como PPT.
e do documento de análise de riscos, que chamamos de JSA. Caso seja identificada uma diferença entre a atividade e o tipo de JSA atribuído a ela, o técnico de segurança do trabalho, ou TST, também deve ser acionado. Regra número 2. Sempre utilize ferramentas, sejam elas manuais ou elétricas, devidamente vistoriadas, liberadas e classificadas de acordo com a cor de identificação do mês atual. Regra número 3. Nunca acesse máquinas, equipamentos e áreas sem que estejam devidamente autorizados e bloqueados com loto. Regra número 4. Nunca se aproxime ou toque em equipamentos elétricos ou rotativos se não estiver autorizado a fazê-lo e se não houver a aplicação de energia zero ou loto devidamente confirmada. Regra número 5. Sempre realize as atividades com os EPIs e EPCs adequados. Regra número 6. Sempre use o cinto de segurança e se mantenha amarrado em local fixo e seguro enquanto estiver realizando um trabalho em altura. Todo aquele realizado em locais com mais de 1,80 m acima da superfície mais próxima. Além disso, certifique-se de que você está devidamente habilitado conforme as normas de segurança para realizar o trabalho. Regra número 7. Nunca realize suas atividades sob efeito de álcool, drogas ilícitas ou medicamentos que reduzam os seus reflexos. Regra número 8. Nunca improvise ferramentas e não substitua a ferramenta que está prevista na JSA. Regra número 9. Nunca adultere ou improvise suas atividades, pois isso configura um descumprimento das regras de segurança estabelecidas na JSA. Regra número 10. Sempre reporte incidentes de acordo com o fluxo de comunicação estabelecido pelas diretrizes de HSE. Ou seja, em caso de incidente, sempre informe imediatamente o seu líder imediato ou o técnico de segurança. A segurança no ambiente de trabalho só é possível quando todos participam. Obrigado por ouvir as orientações de integração HSE Syngenta e tenha um bom trabalho. E não se esqueça de assistir aos módulos extras, onde você encontra exemplos reais de incidentes de trabalho ocorrido nas unidades Syngenta, assim como as lições aprendidas pela equipe e as ações colocadas em prática para minimizar as probabilidades de novas ocorrências. Neste módulo, começaremos a falar sobre casos de incidentes já ocorridos em unidades da Syngenta, a fim de que você possa compreender as causas e as ações tomadas em cada um deles para reduzir os riscos em atividades futuras. O primeiro desses incidentes foi um movimento pendular feito pela estrutura de armação de uma estaca civil durante uma instalação. Ao inserir a armação de ferro da estaca civil, que estava sendo guiada por uma corda, ela pendeu para um dos lados. Quando o incidente ocorreu, a ponta da armadura já estava dentro da camisa da estaca. Por isso, quando caiu, 2 metros da armadura ficaram dentro da camisa, enquanto 8 metros ficaram para fora. Como consequência desse movimento, uma placa de ponto de encontro foi danificada. Felizmente, a área sob risco estava isolada e não houve lesão de pessoas. As causas básicas identificadas para o ocorrido foram as seguintes. Apenas uma corda estava sendo utilizada para controlar o movimento de içamento. Além disso, a equipe responsável pelo planejamento da atividade não fez um alerta sobre a maneira correta de realizá-la. Na verdade, teria de ser de forma mecânica. Já as causas imediatas foram apenas uma corda para o controle, atividade sendo realizada de forma manual e mau posicionamento do ponto de içamento. A partir do incidente, foram definidas as seguintes ações:
Em qualquer situação de içamento de armação na área externa da torre, um caminhão Munk deve ser utilizado para o içamento. Também devem ser utilizadas cordas para o içamento e uma armadura dividida em duas partes, com 5 metros cada. A barreira de acesso deve ser reforçada, a fim de definir um maior espaço restrito que seja capaz de evitar a circulação de pessoas. Além disso, agora é obrigatório reforçar a informação de que durante a atividade, apenas os trabalhadores que estão realizando a inserção da estaca podem estar presentes. Dessa forma, é possível ter certeza de que somente as pessoas autorizadas e capacitadas estão participando da atividade. O primeiro incidente com energia elétrica diz respeito a uma ocorrência com um operador de empresa terceira, contratada para uma obra de expansão. Na ocasião, o operador estava articulando uma caçamba para um descarregamento de terra em uma área onde eram realizados trabalhos no solo. Após diversas realizações da manobra, o motorista acabou atingindo um cabo de média tensão de 34,5 kW, que estava a aproximadamente 8 metros do solo e próximo à linha de trabalho, levantando a caçamba e encostando-a nos cabos fase e terra. O incidente gerou um curto-circuito fase-terra, que atingiu as proteções instaladas na rede provisória e a entrada de energia do site, que consistia em disjuntor e fusível. Felizmente, nenhuma pessoa se feriu e não houve lesão ao patrimônio. A unidade ficou desligada por aproximadamente 1 hora durante o religamento do disjuntor e outras 3 horas durante a espera pelo religamento da concessionária. Causas básicas identificadas. Fator pessoal. Além de uma diferença de cultura de segurança, também havia uma falta de atenção aliada à baixa percepção dos riscos no ambiente de trabalho. Fator trabalho. Não apenas houve uma falha na análise de risco, como também na comunicação e no reforço dos riscos dos significativos da obra, além de uma falha no apontamento do risco na PPT. Causas imediatas. Como ato inseguro, houve uma falta de percepção dos riscos no ambiente de trabalho e a falta de uma análise de risco mais rígida, além de falha de comunicação e falta de atenção ao planejamento da atividade. Em relação à condição insegura, houve uma falta de apontador para trabalhos com elevação de equipamentos, além de uma falha na formalização da comunicação do risco. O segundo incidente diz respeito a um operador de pá carregadeira de uma empresa terceira. Empresa não pertencente à frente de trabalho. No dia em questão, o operador colidiu com um poste de distribuição elétrica de 34,5 kW ao manobrar o veículo em marcha ré durante a execução dos trabalhos de terraplanagem. A colisão causou a ruptura da base do poste e sua consequente queda. Na mesma hora, o operador parou a máquina e avisou a supervisão para iniciar os procedimentos de comunicação. O trabalho tinha uma PPT autorizada para a área, mas o operador solicitado pelo encarregado não constava na lista de pessoal autorizado. A área foi isolada até que a concessionária finalizasse os reparos e substituísse o poste danificado. Causas básicas do acidente. Sob a perspectiva de fator pessoal, houve uma baixa percepção dos riscos inerentes ao ambiente de trabalho, além de uma diferente cultura de segurança entre os padrões Syngenta e os padrões do contratado. E sob a perspectiva do fator trabalho, o encarregado solicitou a execução dos trabalhos sem realizar a devida comunicação dos riscos ao operador, que agiu em desacordo com os procedimentos. Causas imediatas. Sob a perspectiva de ato inseguro, houve uma inobservância dos riscos no ambiente de trabalho, na falta de uma descrição mais criteriosa da atividade e no não atendimento aos procedimentos, inclusive com um funcionário não autorizado de outra frente. E sob a perspectiva de condição insegura, houve uma falta de comunicação dos riscos ao operador. O terceiro incidente
diz respeito ao corte de um cabo energizado dentro de uma caixa de passagem. A caixa de passagem de energia, localizada ao lado externo da torre, estava parcialmente concretada devido a uma obra anterior, mas eventualmente a recuperação dessa caixa foi iniciada com energia zero. Algum tempo depois, uma quantidade de concreto magro que estava prendendo os cabos da caixa foi retirada para que eles fossem substituídos no dia seguinte, quando estava prevista a desenergização desse circuito elétrico. Para executar a atividade, era necessário remover os cabos que não estavam mais em uso e que estavam obstruindo o acesso ao cabo que precisava ser substituído. O técnico eletricista terceirizado questionou se esses cabos estavam energizados e lhe responderam que não estavam. Foi aberta então uma PPT para que fosse dada continuidade à remoção dos cabos. Durante a formalização da PPT, não foi utilizado nenhum equipamento de medição elétrica para confirmar quais cabos estavam, de fato, desenergizados, e os demais circuitos elétricos que passam por essa caixa de passagem também não foram desligados. Quando o colaborador iniciou o corte de um cabo neutro, que não pôde ser observado pelo técnico eletricista e pelos demais participantes da atividade, ocorreu um curto-circuito com presença de fumaça. Ao contrário do que se pensava, o cabo estava energizado. O colaborador saiu da caixa de passagem imediatamente. Como consequência, o fusível de proteção do circuito derrubou uma fase da energia que afetou a alimentação elétrica dos computadores e servidores dos prédios da administração, do refeitório e da área de logística. Felizmente, não houve lesão do colaborador ou dos demais envolvidos. O técnico eletricista foi chamado para o reparo do cabo e para a substituição do fusível, restabelecendo então a energia elétrica dos locais afetados. Causas básicas do acidente. Sob a perspectiva de ato inseguro, houve falha no procedimento de liberação da PPT e falha na análise técnica, ou seja, no procedimento de verificação de energia. E sob a perspectiva de condição insegura, excesso de cabos no local que causou dificuldade na visualização. O incidente levou às seguintes ações: reciclagem no processo de abertura da PPT para identificar oportunidades de melhoria, contratação de um supervisor de elétrica para o projeto previsto, a fim de fornecer supervisão às subcontratadas, reunião de alinhamento de HSE do gestor do projeto com a equipe de supervisão de campo, reunião da equipe de engenharia com a equipe de supervisão de campo, reunião com a empresa que prestou o serviço elétrico, compartilhamento das lições aprendidas depois da ocorrência ao restante da equipe da obra civil e da estrutura metálica e a todas as futuras subcontratadas, a fim de homogeneizar o aprendizado através de DDS, oficialização da auditoria de campo rotineira quando se trata da inspeção de PPTs já abertas e com atividade em realização. Já os aprendizados conquistados com o incidente foram a necessidade de realizar as atividades conforme documentos pré-estabelecidos, assim como questionar a análise técnica no momento da abertura das PPTs e considerar condições secundárias de controle. O primeiro incidente ocorreu quando um empreiteiro de uma companhia elétrica estava operando uma plataforma móvel elevada que acabou ficando presa a uma viga. A plataforma realizava um rápido movimento de subida e descida, que fez com que o empreiteiro acabasse caindo. Graças ao cinto do empreiteiro, ele ficou pendurado e não teve ferimentos graves, como foi constatado pelo médico do hospital ao qual ele foi submetido logo após o acidente. As principais causas identificadas para a ocorrência do incidente foram
baixo engajamento de HSE, tanto do lado do supervisor quanto do próprio operador, e falta de atenção ao discurso do time de gerenciamento, que já havia emitido alertas sobre riscos alguns dias antes do incidente. O segundo incidente com plataforma elevatória ocorreu quando um operador realizou uma manobra de posicionamento para executar a inserção de uma rosca no vergalhão, que por sua vez estava sendo utilizado para travar vigas metálicas da prova de carga estática da estrutura pré-moldada do projeto. O operador da plataforma elevatória acabou colidindo com a lateral da gaiola do equipamento em um dos vergalhões de sustentação das vigas, fazendo com que as 3 vigas metálicas se movimentassem, até que uma delas tocou o solo. Apesar do incidente, a área sob risco estava isolada e não houve lesão de pessoas. Causas básicas do incidente: capacitação inadequada, falta de conhecimento do operador, falta de habilidade do operador, supervisão ou liderança inadequada e falha de comunicação. Causas imediatas: inobservância de sinalizações e procedimentos, imperícia, falta ou falha de comunicação e posicionamento incorreto da plataforma elevatória. O incidente levou às seguintes ações: verificação de todas as análises preliminares de risco das atividades existentes na obra, observando se todas as etapas da atividade foram contempladas, além de enfatizar a necessidade de uma revisão da análise preliminar de risco toda vez que um novo risco ou atividade é identificado. Ficou definido que dali em diante a empresa terceira deve sempre informar todas as contratadas de que as decisões de execução das atividades de campo só podem ser tomadas por ela. Além disso, os processos de liberação das atividades deverão estar na frente de cada atividade, a fim de garantir que todos os funcionários envolvidos sejam treinados de acordo com os riscos da atividade e assinem listas de presença. Realização de um DDS com todos os colaboradores da empresa terceira e com os prestadores de serviço, reforçando que, sempre que forem mudar de atividade, deverão ter a liberação da liderança da empresa terceira, receber treinamento para a nova atividade e assinar lista de presença. Realização de um treinamento com toda a liderança da empresa terceira, enfatizando a maneira correta de realizar liberações de trabalho. Realização de uma reunião da equipe de supervisão da gerenciadora de engenharia a respeito da verificação de documentos antes da liberação dos trabalhos. Análise e verificação do processo atual de liberação de serviços. Reciclagem do treinamento do operador de plataforma ou criação de um meio de supervisão para os trabalhos executados durante um período pré-estabelecido. Revisão e apresentação dos critérios Syngenta de qualificação de operadores de máquinas e equipamentos.